Olá, hoje a gente vai fazer uma análise, assim, bem aprofundada de um material que, olha, levanta umas questões bem importantes sobre relacionamentos. São trechos do livro O Divórcio Começa no Namoro, do pastor Edson A. de Souza. É um livro com uma abordagem, sabe, bem direta. Ele busca as causas do fim dos casamentos lá atrás, na fase do namoro mesmo. Um tema que, nossa, com certeza interessa para todo mundo, né? Solteiros, casados. É verdade. É um tema universal. E a nossa ideia aqui, a nossa missão, digamos assim, é explorar justamente essa ideia central do livro. Será que as raízes do divórcio, elas são mesmo plantadas lá no namoro? Como é que essas escolhas, sabe, a dinâmica desse começo pode definir o futuro de um casamento? É isso que a gente vai tentar desvendar um pouco hoje. É uma perspectiva bem provocativa, né? E o autor ele fundamenta isso, como você disse, em algumas passagens bíblicas bem fortes. Ele cita Cantares 8, que fala daquele amor que é forte como a morte, que né, nada consegue apagar. E também 1 Coríntios 13, sobre a supremacia do amor, acima de dons, de sacrifícios, de tudo. Esses são os pilares assim que sustentam a discussão toda. Então vamos começar por aí. O ponto de partida do livro, que chama a atenção logo de cara, é como ele vê um namoro hoje, em dia. Parece que tem uma crítica forte ali, não é? Tem sim. A visão que ele apresenta é que o namoro muitas vezes perdeu o rumo, sabe? Se desviou do propósito de construir algo mais sério. É descrito quase como um jogo, né? Uma busca meio egoísta por satisfação de momento, sem um objetivo claro de compromisso de verdade a longo prazo. Virou quase um entretenimento. Um entretenimento. E dentro dessa crítica, ele traz um conceito que me pareceu bem chave: a intimidade sem compromisso. Como é que ele desenvolve isso? Olha, ele conecta essa prática com o que ele chama de defraudar. Ele até cita uma passagem lá de Tessalonicenses. A ideia central é que, quando você cria uma intimidade, seja física ou até emocional, sem ter a intenção real de um compromisso que corresponda a essa intimidade, você estaria, de certa forma, roubando algo da outra pessoa, gerando expectativas que, no fundo, você não pretende cumprir. É pesado, né? Nossa, é bem forte mesmo. E isso leva direto para um ponto que o livro levanta, que é essa confusão comum entre atração física e amor de verdade. Exatamente. Esse é um ponto crucial no argumento dele. Quando o lado físico, a química, a sensualidade vira a prioridade máxima, o relacionamento inteiro acaba sendo medido por essa intensidade do momento. E aí, segundo o livro, é um terreno muito perigoso para tomar decisões que deveriam ser duradouras. Porque, né, um relacionamento baseado só nisso tende a desmoronar quando aquela faísca inicial diminui. Ele até joga a pergunta, né? A intimidade física ocupou o primeiro lugar no seu relacionamento? Para fazer a gente pensar. É uma boa pergunta. E essa ideia de não se deixar levar só pelo impulso me lembrou na hora de uma analogia que ele usa que é bem conhecida, o teste do marshmallow. Como ele aplica isso ao namoro? Assim, o teste do marshmallow é uma aplicação bem direta. O teste original com as crianças, né, mostra que aquelas que conseguem esperar, que adiam a gratificação para ganhar 2 doces depois, elas tendem a ser adolescentes e adultos com mais autocontrole, mais bem-sucedidos em várias áreas. Então o livro usa isso para dizer que desenvolver essa capacidade de adiar a gratificação, especificamente a gratificação física no namoro, é um sinal de maturidade e o ingrediente fundamental para construir um relacionamento que dure. Faz total sentido a ligação. Isso leva, claro, para a questão dos limites na intimidade física. O livro tem uma frase bem impactante sobre isso. Não acenda um fogo que você não pode apagar. Exato. Essa frase resume bem a advertência. A capacidade de colocar e principalmente de respeitar limites é vista como algo que depende de maturidade, de força de vontade e um ponto-chave, de uma decisão tomada antes. O argumento é que o limite não pode ser decidido ali, no calor do momento, sabe? Tem que ser conversado, combinado com clareza antes, quando a cabeça está fria. Entendi. E a responsabilidade por manter esses limites? O livro joga mais para um lado, para o homem, para a mulher? Não. A visão é bem clara de responsabilidade mútua. Tanto o homem quanto a mulher compartilham esse dever de proteger o relacionamento, e um ao outro.
A chave seria a sinceridade, a comunicação aberta sobre o que cada um sente e sobre os limites que combinaram. E aí, se um sentir que está perdendo o controle, o outro teria o papel de tipo puxar o freio, sabe? Baseado naquele acordo que fizeram antes. Ok. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda nessa fase de construção. Como o livro vê a busca por um parceiro? Ele critica aquela ideia mais passiva de só esperar em Deus? Critica sim, bastante. Aquela imagem de ficar só assentadinha no banco da igreja, esperando passivamente, é bem questionada no livro. A sugestão dele é bem mais ativa, mais dinâmica. É tipo, viva sua vida, busque crescer pessoalmente, espiritualmente. Ele usa a expressão andar com Deus de olhos bem abertos e, nesse caminho, esteja atento às pessoas ao seu redor. Ele até cita o Salmo 126, que fala sobre semear chorando para colher com alegria. A ideia é que a ação vem antes da colheita. O encontro acontece enquanto a gente caminha, enquanto a gente semeia. Interessante essa visão ativa. E quanto aos critérios para escolher essa pessoa? O livro dá alguma receita de bolo? Não, a ideia não é uma receita de bolo. O livro faz uma reflexão sobre o que é primordial para cada um em cada situação, em cada fase da vida. Ele conta surpreendentemente a própria história de como a sua mãe tinha uma opinião sobre quem deveria ser casada com ele, e ele claramente não concordou. Ele contou como a sua mãe gostava de determinadas pessoas e ela se exprimia em gosto de pessoas. Ele chora muito internamente com isso porque a aproximação foi vista por ela como algo que estava próximo do compromisso porque aquela pessoa cobria alguns critérios da família. Mas ele percebeu que aquela pessoa não respeitava os seus princípios. Ele conta como a própria história de desilusão por aproximação com alguém que não cuidava do seu sábado. Cada um é responsável por sua escolha e deve lidar com o casamento apenas a partir das primeiras decisões e os princípios que deseja construir em um caminho com outra pessoa. Interessante essa visão ativa. E quanto aos critérios para escolher essa pessoa? O livro dá alguma receita de bolo? Ele é bem claro que a Bíblia não dá fórmulas mágicas nem para casar, nem para escolher profissão, nada disso. O que ela oferece são princípios, né? Verdade, justiça, amor, fé. A escolha final dentro desses princípios seria sempre um ato de fé, pessoal. Mas o livro aponta alguns elementos que ele considera essenciais para um bom relacionamento dar certo. Coisas como atração psicológica, admirar a pessoa, o jeito dela. Atração física também, claro. Afinidade de objetivos de vida, afinidade intelectual e um ponto que ele reforça muito, a afinidade espiritual. Ele faz questão de dizer um cristão genuíno, não só alguém que se diz evangélico por rótulo. Para ilustrar a ideia de encontrar valor onde a gente já está, tem aquela parábola famosa de Ali Hafed, que o livro cita, né? É uma história que marca. Sim, é uma história clássica e poderosa. A do fazendeiro persa Ali Hafed. Ele era feliz, tinha tudo, terra boa, família que amava. Até que um dia ele ouve falar sobre diamantes e fica obcecado com aquilo. Vende tudo, deixa a família e sai pelo mundo numa busca desesperada por essas pedras. E o final é bem triste, né? Ele procura, não acha nada e morre pobre, sozinho. Exatamente. E a ironia cruel da história é que, enquanto ele estava lá perambulando pelo mundo, a maior mina de diamantes da história foi descoberta justamente na fazenda que ele vendeu, num riacho que passava pela propriedade dele, ali bem debaixo do nariz dele, o tempo todo. A lição é aquela: floresça onde você está plantado. Essa é a mensagem. Onde a gente já está, se a gente tiver olhos para ver. A ideia é que Deus nos coloca onde estamos porque Ele vê potencial ali. Diamantes que talvez nem a gente enxergue. Aplicando para a busca de um parceiro, a mensagem é: preste atenção, valorize as pessoas e as possibilidades ao seu redor. Não precise ir longe para encontrar algo valioso. Faz muito sentido. Agora, um ponto que o livro explora bastante e que parece central para a tese dele é a diferença entre paixão e amor. Como ele define essa distinção? Essa distinção é crucial mesmo para entender o argumento do divórcio começa no namoro. Ele traça linhas bem claras. A paixão, segundo o livro, tende a ser muito focada na outra pessoa.
quase que exclusiva. A pessoa negligencia a família, amigos, o mundo gira em torno daquele relacionamento. Uhum. Já o amor, ele integraria essa nova relação importante às outras que já existem. Não substitui, acrescenta. Entendi. Que mais? A paixão seria cega. A pessoa não vê ou não quer ver os defeitos do outro, ninguém pode falar nada, né? Aquela coisa. Sei como é. O amor, não. O amor reconhece os defeitos, sabe que existem, mas escolhe amar a si mesmo. A frase que ele usa é ótima. O amor não é cego, a paixão é. Boa frase. Outra diferença. Na paixão, as brigas podem ser muito destrutivas. Elas tendem a piorar, ficar mais feias, mais frequentes. Já no amor, o relacionamento aprende com as brigas. Elas se tornam menos frequentes e menos, digamos, danosas. Servem para ajustar, não para destruir. E o ciúme? O ciúme na paixão é descrito como possessivo, exagerado, com efeito destrutivo mesmo. No amor, haveria um ciúme de zelo, sabe, de cuidado, protetor, com um efeito construtivo. Entendi as diferenças. E o livro? Vê a possibilidade da paixão virar amor ou são coisas totalmente separadas, que não se misturam? Ele admite que sim, a paixão pode evoluir para amor. Pode ser o começo. Mas ele faz um alerta importante. Se fica claro que é só paixão, que não tem substância para virar um amor de verdade, duradouro, o conselho do livro é terminar. E com sinceridade, mesmo que vá doer. Ele argumenta que manter um relacionamento por medo, por pressão ou até por ameaça não tem valor real. É furada. Falando em amor verdadeiro, o livro usa aquela expressão fortíssima de Cantares, forte como a morte. E para ilustrar isso, ele conta uma história bem dramática, né? Sim, é uma história bem trágica, para mostrar a intensidade desse tipo de amor. É sobre uma mulher que se apaixona perdidamente por um homem casado. É uma entrega total, um amor que consome tudo, mas é proibido e impossível. Os dois sofrem demais com a situação. E no fim ele não aguenta a pressão, a culpa, sei lá, e vai embora. Deixa ela. O livro diz que ele foi-se rasgado. Nossa! E ela fica arrasada, imagino. Mas a história continua, né? Continua. Ela sofre horrores com a ausência dele. Fica sabendo que ele foi embora para sempre, para outro lugar. E aí acontece algo curioso que o livro descreve. A dor parece intensificar a beleza dela. E ela começa a atrair outros homens, amigos, a sociedade em volta. Todo mundo começa a pressionar para ela seguir em frente, sabe? Esquecer o outro, encontrar um novo amor. Aquela pressão social. E aí aparece alguém que parece o príncipe encantado, um médico. Volta comemora, acha que é a solução para ela. E ela mesma tenta se convencer disso. Tenta buscar uma normalidade, tenta se forçar a amar sem amor, só para se encaixar, para agradar, para parar de sofrer talvez. E ela acaba se envolvendo com ele. Mas por dentro, a realidade é bem diferente. Completamente diferente. O livro usa palavras muito fortes para descrever o que ela sente por dentro nesse novo relacionamento. Ela sente nojo dos carinhos dele, sente desgosto até no prazer físico. Ela vê o rosto do antigo amor no rosto do novo. Se sente despida emocionalmente, violada, mesmo sem tirar a roupa. A alma dela simplesmente não corresponde ao que está acontecendo por fora. A frase que resume a situação é brutal. Amar sem amor é mais difícil do que se enterrar vivo. Que pesado. E eles chegam a casar e o resultado é... Repulse. E a grande lição que o livro tira dessa história é justamente sobre a força daquele amor original. Uma vez que esse tipo de amor profundo é despertado, ele não pode ser simplesmente afogado, ignorado ou substituído por outro. É como diz lá em Cantares, as muitas águas não podem afogá-lo. Tentar forçar uma substituição, tentar amar outro por conveniência ou pressão, acaba causando mais dor ainda do que a própria saudade do amor perdido. Por isso, o reforço ao conselho de Cantares. Não acorde o amor, até que este o queira. Não force a barra. O texto até pondera que esse amor assim avassalador é raro, e solta uma observação meio de passagem que talvez seja ainda mais raro em homens. Ele diz, homens são fracos nesse tipo de amor. Uma afirmação forte. E levanta a questão, dá para amar muitas vezes na vida? A resposta do livro é que sim, a gente ama de várias formas diferentes. Mas
esse amor específico, que arrebata a alma, que faz a loucura parecer a única coisa sensata, esse aconteceria uma vez só. Quem passou por isso, segundo o livro, acharia outros lábios, outros amores, frios como os da morte. E deixa um alerta bem direto. Não se envolva com alguém que já está preso a um amor desses, porque seu bem não tem cura. O único consolo real para quem vive isso estaria em Deus, não em tentar achar substitutos humanos. Uau! É uma visão bem intensa do amor, realmente. Ok, então vamos tentar conectar tudo isso agora. Como é que o livro argumenta especificamente que o divórcio começa lá no namoro? Quais seriam essas sementes plantadas naquela época? Certo. O livro vai listando várias dessas origens do divórcio que, segundo ele, já estavam presentes no namoro. Vamos ver algumas. Primeiro, priorizar demais o físico, o sensual. Focar só na química do momento e não pensar na compatibilidade a longo prazo. O livro pergunta: como essa pessoa vai ser daqui a 30 anos? Boa pergunta. Qual a segunda? Segundo, basear a relação só na paixão. Como a gente já viu, a paixão é descrita como enganosa, né? Intensa, mas passageira. Se o casamento é construído só nisso, quando a paixão esfria, o casamento desmorona. Faz sentido. Terceiro, o famoso jugo desigual. Ele cita a passagem bíblica de 2 Coríntios, mas explica que não é só diferença de fé religiosa. É qualquer desnível fundamental. No amor, um ama, o outro não. Nos objetivos de vida, nos valores essenciais. É tentar caminhar junto sem estar realmente alinhado. Entendi. Jugo desigual mais amplo. Exato. Quarto ponto, casar por pressão externa. Seja a pressão da família ou até da igreja, ele critica o que chama de casamento evangélico forçado, só para cumprir tabela. Aí ele conta a história daquela senhora de 60 anos e infeliz porque casou por obediência aos pais, sem amar o marido. A pergunta fica no ar. Como dá para ser feliz ao lado de alguém que você não ama? Complicado. Próximo. Quinto, casar com alguém só porque a pessoa é gente boa. A pessoa pode ter 1000 qualidades, ser honesta, trabalhadora, etc. Mas se não houver amor, o livro afirma uma coisa dura. Gente boa, quando não ama, faz mal também. O fardo de conviver sem amor seria pesado demais. Nossa. Sexto, casar só com a virtude da pessoa. É parecido com o anterior. Admirar as qualidades, o caráter, mas sem ter um desejo mútuo real, uma conexão mais profunda. Ele usa o exemplo de José e Maria, argumentando que José amou Maria primeiro e por isso aceitou a situação toda. Casar só pela virtude, sem esse querer dos dois, faria mal para ambos. E o último ponto. Sétimo, casar por causa de uma gravidez não planejada. Tentar consertar a situação com o casamento, achando que isso vai resolver. O livro alerta que isso pode, na verdade, institucionalizar um problema, uma incompatibilidade que já existia antes da gravidez. Essa lista é bem direta ao ponto. E tem aquela ideia forte de que casamento não casa, né? Que o papel passado não cria o vínculo mágico. Ele reforça isso com outra história, não é? Sim, reforça bastante com a história de uma mulher que estava casada há 10 anos com um ex-seminarista. Um casamento que foi, incentivado pela comunidade religiosa, um casamento evangélico, mas onde nunca existiu amor de verdade entre eles. Ela vive completamente infeliz, se sentindo presa naquela situação e, eventualmente, acaba se envolvendo com outra pessoa. E aí, quando ela tenta a separação, o que acontece? O marido recusa, principalmente por causa da imagem dele na igreja, das aparências sociais. A situação fica tão ruim que ele chega a sugerir que ela crie um escândalo, talvez uma traição pública, para ele poder sair como a vítima da história. Que coisa horrível! Terrível. E é aí que cai a ficha para ela. Ela percebe que já estava se traindo, se violentando há anos, vivendo uma mentira sem amor. Isso ilustra perfeitamente a ideia do livro. A certidão de casamento por si só não cria nem sustenta o vínculo se a base do amor não existe ou nunca existiu ali. Entendi. E diante desses cenários, qual é a visão do livro sobre o divórcio em si? É sempre condenado? Não é apresentado como algo bom, claro, mas como uma amputação. Uma medida drástica, dolorosa, um último recurso.
mas às vezes, segundo o livro, necessário para salvar alguém que está definhando, morrendo emocionalmente ou espiritualmente dentro daquela relação sem amor. O argumento é que não dá para fabricar amor onde não existe. Não dá para forçar um casal sem amor a ficar junto e ser feliz. E ele reforça muito aquele princípio. Não se conserta um erro com outro erro. Ele ilustra isso com a história de um rapaz que se converte e aí, por um senso de obrigação religiosa, casa com uma moça com que ele tinha se envolvido antes da conversão, mas sem amá-la. O resultado? Infelicidade para os dois. Ele tentou consertar um erro, o relacionamento anterior, com outro, um casamento sem amor. Entendi a lógica. Então, para amarrar tudo, o fio condutor que parece unir todos esses pontos é mesmo a importância fundamental das bases que são ou não são lançadas lá no namoro, né? O amor verdadeiro, como o livro descreve, é algo muito mais profundo, mais resiliente do que só a paixão ou a conveniência. E as escolhas daquela fase inicial, elas ecoam por muito tempo. Exatamente essa a ideia central. E apesar de toda essa análise dura sobre os relacionamentos que dão errado, a conclusão que o material oferece não é de pessimismo, não. É uma conclusão de esperança, mas com foco no lugar certo. Ele afirma que a realização pessoal, a felicidade de verdade, não está amarrada ao estado civil, se a pessoa é casada, solteira, divorciada, mas sim na fé, num relacionamento com um Deus que, segundo a visão do livro, se importa com a felicidade individual de cada um. Ele cita passagens bíblicas conhecidas como Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem, e Efésios 3:20, Deus pode fazer infinitamente mais. O encorajamento final é para viver a vida de forma ativa, com fé, confiando que existe um plano divino, mesmo quando alguns sonhos, como o do casamento talvez, não se realizaram como a gente esperava. É uma perspectiva bem forte, bem definida, e acho que nos deixa, a todos nós que ouvimos, com uma pergunta importante para refletir, que meio que surge de toda essa nossa conversa. Considerando essas ideias do livro sobre amor, sobre paixão, compromisso e todas essas armadilhas que podem existir no namoro, como é que a gente pode cultivar a sabedoria para conseguir enxergar de verdade a qualidade da fundação dos nossos próprios relacionamentos, sejam eles do passado ou os que a gente vive agora? Fica aí a reflexão para a gente.